é muito bom que as nossas leituras vão na direção dos nossos interesses. Eu quero compreender como é tal coisa. Eu quero entender isso aqui. Como eu acredito que o Eric, por exemplo, deve ler livros sobre matemática que tratam de problemas que, para ele, são interessantes. Ele quer entender melhor como é aquilo. É muito bom quando as nossas leituras vão numa direção de responder os nossos problemas intelectuais, aquilo que nós queremos descobrir. Com o Lando foi muito assim. Uma vez um aluno numa aula, ele estava falando sobre a Revolução Francesa como mãe do romantismo, e esse aluno pôs uma questão muito inteligente, é uma pessoa muito inteligente que perguntou, mas professor, como assim? Se eles são românticos, o romantismo é contra a razão, como é que na Revolução Francesa se adorou a Deus a razão? E o Lando foi estudar muito para responder essa dúvida. Foi uma coisa assim, importantíssima para os estudos dele. E ele leu muito para entender como é que isso se explicava, tudo que ele... toda aquela teoria que ele expõe na teoria do curto-circuito, veio dessa simples pergunta. E aí ele, digamos assim, construiu um caminho intelectual baseado nisso. Então, isso é uma coisa muito interessante. Enfim, os princípios. Uma coisa são princípios intelectuais, que aí, básicos, fundamentais, que são inerentes a nós, né, aquilo que se chama os primeiros princípios. Outra coisa são nossos princípios morais, aquilo que é bom e deve ser buscado, aquilo que é mal que deve ser evitado. E outra coisa vão ser princípios que vão nos ser próprios, que estão relacionados com a nossa própria vida intelectual, com os nossos interesses, eventualmente com as nossas obrigações. O Eric, por exemplo, não tem muito como escolher se ele vai ou não estudar matemática, porque é isso que ele faz da vida. E quando ele, sei lá, foi fazer o mestrado dele lá na Federal, ele precisou estudar muito, não era uma questão de escolha. Mas muitas vezes, para muitos de nós, é uma questão de escolha. A gente pode optar por isso ou por aquilo. Mas é importante que nós pensemos que nós temos uma vida intelectual, que nós devemos ter uma vida intelectual. E que toda a vida precisa de alimentação. Esse é um primeiro ponto.